Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de Quem Pensa Enriquece o Legado. Um livro que pode transformar sua vida durante vários anos. Se você continuar a lê-lo, revisá-lo, depois de certo tempo você vai descobrir novas, que eu posso dizer, novas magias no que está escrito, novos segredos no que está escrito. Vamos lá. As 10 principais causas do fracasso na liderança. Estamos neste capítulo sobre liderança. A seguir, relacionamos as principais falhas dos líderes que fracassam. Saber o que não fazer é tão essencial quanto saber o que fazer. 1. Incapacidade de organizar detalhes. Liderança eficiente requer a capacidade de organizar e dominar detalhes. Um líder genuíno nunca está ocupado demais para fazer qualquer coisa que possa ser requisitada em sua posição de líder. Seja líder ou seguidor, quando admite que está ocupado demais para mudar seus planos ou para dar atenção a qualquer emergência, você admite sua ineficiência. O líder de sucesso deve dominar todos os detalhes relacionados à posição. Isso significa, é claro, que você deve adquirir o hábito de delegar detalhes a subordinados capazes. 2. Relutância em servir com humildade. Os líderes verdadeiramente grandes se dispõem, quando a ocasião exige, a realizar qualquer tipo de tarefa que pediriam para outro executar. O maior dentre vós será servo de todos. É uma verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. 3. Expectativa de pagamento pelo que sabem, não pelo que fazem com o que sabem. O mundo não paga pelo que você sabe, ele paga pelo que você faz ou induz outros a fazer. 4. Medo da concorrência dos seguidores. Líderes que temem que um de seus seguidores possa assumir sua posição vão, quase que com toda certeza, viver a realização desse medo mais cedo ou mais tarde. Os líderes capazes treinam suplentes para quem para quem podem delegar qualquer um dos detalhes de sua posição. Só assim os líderes podem se desdobrar, estar em muitos lugares e dar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É uma verdade eterna que os líderes recebem remuneração mais alta pela capacidade de fazer outras pessoas executarem tarefas do que poderiam receber por seus próprios esforços. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento do trabalho e pela personalidade magnética, aumentar consideravelmente a eficiência de outras pessoas e levá-las a prestar mais e melhores serviços do que poderiam prestar sem a sua orientação. 5. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar emergências ou criar planos para orientar os segredos de forma eficiente. 6. Egoísmo. Líderes que reivindicam toda a honra pelo trabalho de seus seguidores certamente despertarão ressentimento. O líder grande, de fato, não reivindica honra nenhuma. Grandes líderes se contentam ao ver as honras, quando existem, ir para seus seguidores, porque os grandes líderes sabem que a maioria das pessoas trabalha mais por elogio e reconhecimento do que por dinheiro. 7. Intemperança. Os seguidores não respeitam um líder descontrolado. Além disso, intemperança de qualquer tipo destrói a resistência e a vitalidade daqueles que se entregam a ela. 8. Deslealdade. Talvez devesse estar no topo da lista. Líderes que não são fiéis
ao dever e aos que estão acima e abaixo deles não podem se manter na liderança por muito tempo. A deslealdade marca o indivíduo como alguém abaixo da crítica e conquista o merecido desprezo. A falta de lealdade é uma das principais causas do fracasso em todas as esferas da vida. 9. ênfase na autoridade da liderança. O líder eficiente lidera encorajando e não tentando instalar medo no coração dos que o seguem. Os líderes que tentam impressionar seus seguidores com sua autoridade se enquadram na categoria da liderança pela força. Se você é um verdadeiro líder, não precisa anunciar esse fato. Ele fica evidente em sua conduta, sua solidariedade, compreensão, justiça e na demonstração de que você conhece seu trabalho. 10. ênfase no título. Líderes competentes não precisam de título para ter o respeito dos seguidores. Os líderes que enxergam a importância de seus títulos geralmente não têm mais nada a enfatizar. A porta da sala do verdadeiro líder está aberta a todos, sem formalidades ou ostentação. Essas são algumas das causas mais comuns do fracasso na liderança. Qualquer uma delas é suficiente para levar ao fracasso. Se você almeja a liderança, estude cuidadosamente a lista e procure se livrar dessas falhas. Comentário: Warren Bennis, professor de gestão e organização, disse: um gestor é alguém que faz as coisas corretamente. Um líder é alguém que faz a coisa certa. A almirante Grace Hopper era oficial de mais alta graduação da Marinha quando foi entrevistada pelo 60 Minutos. Ela disse: você administra coisas, você lidera pessoas. Fim do comentário. Quando e como se candidatar a um cargo? A informação aqui descrita é resultado de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres foram ajudados a comercializar seus serviços de maneira eficiente. Comentário: os currículos pela internet, por e-mail e fax mudaram radicalmente a forma como os empregadores recrutam novos funcionários e como a maioria das pessoas se candidata a empregos. No entanto, quem pensa enriquece nunca foi destinado à maioria das pessoas. Foi escrito para aqueles que querem se destacar. Se você é essa pessoa, os editores dessa edição atualizada recomendam enfaticamente que pense com sinceridade sobre cada uma das sugestões a seguir a respeito de como se candidatar a uma vaga e preparar seu currículo. Se você se sente inclinado a pensar que essas sugestões são óbvias, simplistas ou ultrapassadas, nós garantimos que não são. Nos casos em que é necessária alguma atualização do material, adicionamos comentários. Fim do comentário. 1. Agências de emprego. É preciso ter o cuidado de selecionar apenas empresas sérias que possam mostrar registros adequados de resultados satisfatórios. Comentário: como qualquer um no mercado de trabalho sabe, hoje as agências de emprego vão de empresas que fornecem mão de obra temporária a headhunters que fazem a ponte entre executivos de alto nível e empresas que procuram gestores com talento e experiência. Se você procura uma posição de nível médio a superior, aquele velho ditado sobre receber aquilo pelo que paga é particularmente verdadeiro. Final do comentário. 2. Anúncio em jornais, publicações da área, revistas. Classificados podem dar resultados satisfatórios àqueles que se candidatam a posições que não exigem experiência, administrativas ou assalariadas. Para aqueles que procuram cargos executivos, um anúncio bem redigido e bem diagramado, embora mais caro, pode ser melhor. A edição deve ser preparada por um especialista que entenda
como injetar as qualidades suficientes para produzir respostas. Comentário: para indivíduos, a abordagem do anúncio não é muito comum no mercado de trabalho contemporâneo, mas, por isso mesmo, se você tem certeza da posição que deseja, um anúncio bem escrito e bem diagramado, anunciando suas qualidades em um veículo adequado da área, pode ser o que você necessita para atrair a atenção que quer. No entanto, se tentar essa abordagem, esteja preparado para pagar caro por ela. Na verdade, você vai entrar no campo da publicidade, e é uma regra geral na publicidade que um só anúncio raramente vende qualquer coisa. Geralmente, são necessárias exposições múltiplas antes que o comprador, o empregador neste caso, se sinta motivado a comprar, contratar um produto, que no caso é você, que busca essa vaga. Final do comentário. 3. Cartas pessoais de candidatura. Essas cartas devem ser redigidas à empresa ou indivíduos específicos que possam precisar do tipo de serviço ou experiência que você tem a oferecer. As cartas devem ser escritas sempre com capricho e assinadas de próprio punho. Você deve incluir um currículo completo ou um resumo das suas qualificações. Tanto a carta de candidatura quanto o currículo devem ser preparados por um especialista. Comentário: no mercado de trabalho contemporâneo, mandar uma carta se oferecendo quando nenhuma vaga foi anunciada pode de fato ser uma abordagem muito bem sucedida, mas isso vale apenas para aqueles que realmente sabem o que querem e se dedicam a preparar uma apresentação convincente. Gestores encarregados das contratações estão sempre de olho em possíveis bons funcionários. Se receberem uma apresentação bem construída e intrigante que indique claramente que você está interessado em uma vaga quando ela estiver disponível, esse material não será descartado. E a primeira coisa que os bons gestores fazem quando tem uma vaga aberta é pesquisar em seus arquivos. Quando isso acontecer, se sua apresentação tiver deixado uma impressão boa e convincente, ela estará lá. A única questão é: você está disposta a se disponibilizar quando chamarem? Se está só atirando para todos os lados e distribuindo uma carta padronizada na esperança de conseguir um emprego, é bem provável que não dê certo. Essa abordagem não é para alguém que procura um emprego. Essa abordagem é só para aqueles que realmente querem uma carreira específica. Fim do comentário. 4. Candidatar-se pessoalmente. Em alguns casos, pode ser mais eficaz se o candidato oferecer pessoalmente seus serviços a futuros empregadores. Neste caso, deve ser apresentada uma declaração completa por escrito com as qualificações para o cargo, já que os empregadores potenciais provavelmente vão querer discutir seu currículo com os sócios. Comentário: solicitar uma entrevista quando nenhuma vaga foi anunciada é uma declaração ainda mais forte de que você sabe o que quer e está falando sério sobre trabalhar em um setor específico. Se adotar essa abordagem, lembre-se que está pedindo o tempo de alguém. Alguns gestores não serão receptivos porque isso não se enquadra na política da empresa, e outros vão considerar um aborrecimento. Essa abordagem só vai funcionar se você estiver confiante de que pode causar uma impressão excepcional, pessoalmente. Se deixar uma impressão forte e positiva, será lembrado quando houver uma vaga disponível. Fim do comentário. 5. Candidatura por indicação de conhecidos. Quando possível, o candidato deve abordar empregadores potenciais por intermédio de algum conhecido em comum. Esse método é particularmente vantajoso no caso daqueles que procuram contatos executivos e não querem dar a impressão de estar se oferecendo. Informação a ser fornecida em um currículo por escrito. Um bom currículo deve ser preparado com tanta atenção
quanto a de um advogado ao preparar a papelada de um caso que será julgado no tribunal. A menos que o candidato tenha experiência na preparação desses documentos, é melhor consultar um especialista. Quando empresas bem-sucedidas querem anunciar, contratam especialistas que entendem a psicologia da propaganda para vender seus produtos. Se você está vendendo seus serviços pessoais, deve fazer a mesma coisa. Comentário: o mercado de trabalho dos Estados Unidos nunca foi tão ruim quanto na época em que Napoleão Hill escreveu o parágrafo anterior. Por causa da Grande Depressão, muitos adultos nunca haviam tido nenhum tipo de emprego estável, muito menos um cargo de carreira, e havia poucos lugares para aprender a procurá-los. Desde então, muitos livros excelentes foram publicados sobre o assunto e as empresas que oferecem ajuda profissional na preparação de currículos tornaram-se muito comuns. No entanto, nem livros nem redatores são mágicos. Tudo começa com o que você tem a oferecer. Os editores desta edição sugerem que você comece a montar sua apresentação usando as diretrizes fornecidas abaixo. Quando tiver um rascunho inicial, você deve procurar pelo menos um dos livros sobre o assunto para ver quais sugestões oferecidas podem ajudá-lo a vender seus serviços melhor do que você já fez. Então, dependendo de quanto estiver satisfeito, você também pode procurar os conselhos de um profissional especializado nessas apresentações. Tome cuidado com duas coisas. Primeiro, tenha certeza de que sua apresentação não ficou parecida com o produto de uma fábrica de currículos. Tendo recebido muitos currículos ao longo dos anos, os editores advertem que alguns profissionais usam as mesmas frases feitas, palavras-chave e formatos para todos os clientes. E isso pode ser uma dica certeira de que outra pessoa preparou seu currículo ou de que você simplesmente o copiou de um livro. A intenção é fazer seu currículo se destacar. A segunda coisa com a qual você deve tomar cuidado é não exagerar na tentativa de se destacar. Existe um ponto de equilíbrio entre chamar a atenção de um empregador e dar a impressão de que está se esforçando mais do que deveria. Por exemplo, se você é um executivo de marketing de Nova York e se candidata a uma empresa em Los Angeles mandando seu currículo e uma embalagem de pãezinhos frescos por FedEx, na manhã seguinte, provavelmente cria uma boa impressão, mas mandar um alvo de dardos com sua imagem no centro pode ser considerado engraçadinho demais e um pouco exagerado. Astúcia é bom, mas profissionalismo é indispensável. Nunca seja astuto a ponto de não parecer profissional. A seguir, você verá um conjunto de diretrizes para a preparação do seu currículo. Como parte da busca por emprego consiste em responder a anúncios de vagas e como se tornou comum responder enviando o currículo via fax, as diretrizes de Napoleão Hill devem ser usadas para preparar duas apresentações distintas. Como o Hill sugere abaixo, você deve preparar uma apresentação elaborada para ser enviada por correio ou levada pessoalmente. Mas também deve preparar uma segunda versão mais curta, criada especificamente para ser mandada por fax. Tome cuidado para a versão de fax ser completa e interessante, mas sem ultrapassar 3 páginas. Então, atualizando mais ainda o comentário, uma versão para e-mail, né? Fim do comentário. Sua apresentação deve conter as seguintes informações: 1. Educação. Informe rapidamente, mas com exatidão, qual o grau de escolaridade e em que área se especializou, fornecendo os motivos para a especialização. Comentário. Nunca exagere. Este é um conselho muito sério e vale não só para a educação, mas também para as duas próximas categorias, experiência e referências. Os empregadores espertos vão verificar as 3 áreas. As leis trabalhistas se tornaram tão exigentes que os empregadores que ocupam cargos de responsabilidade tomam muito cuidado com quem contratam.
Existem regras sobre coisas como a diferença entre emprego assalariado e pago por hora, assédio sexual, o que constitui motivo de demissão, quais perguntas podem e não podem ser feitas nas entrevistas de emprego e uma série de outras coisas que deixam o empregador exposto a eventuais ações judiciais. Consequentemente, os empregadores inteligentes, como aqueles com quem você quer trabalhar, vão verificar sua educação, experiência e referências. Além disso, tenha em mente que você está fornecendo informações que o acompanharão pelo resto de sua carreira. Se acompanha as notícias, você sabe que nos últimos tempos até altos executivos foram demitidos. Militares foram para a reserva em desgraça, políticos foram removidos do cargo e professores foram forçados a se demitir, tudo porque alguém verificou seus antecedentes e descobriu que eles haviam exagerado em suas qualificações. Fim do comentário. 2. Experiência. Se você tem experiência em cargos semelhantes ao que procura, descreva-a por completo. Dê nomes e endereços de empregadores. Indique claramente qualquer experiência especial que você tenha tido e que o capacita para ocupar o cargo que busca. 3 referências. Praticamente todas as empresas querem saber o máximo possível do histórico de funcionários potenciais que buscam cargos de responsabilidade. Anexe cópias de cartas de ex-empregadores, de professores com quem estudou e de pessoas proeminentes cujo julgamento seja confiável. 4. Fotografia. Inclua uma fotografia recente e profissional como parte de sua apresentação. Comentário. No mercado de trabalho contemporâneo, esta não é uma prática comum. No entanto, por experiência própria, os editores desta edição sabem que isso pode ser vantajoso. Recebemos só um pedido de emprego com fotografia, mas sem dúvida foi a foto que nos levou a chamar o candidato para a entrevista. Se você acredita que sua aparência causa uma boa impressão profissional, talvez deva considerar essa abordagem incomum. Existe o risco de ser considerado vaidoso ou egocêntrico, mas também pode ser que tenha alguma vantagem com essa apresentação. Fim do comentário. 5. Solicite uma posição específica. Nunca se candidate só a um emprego. Isso indica que você não tem qualificações específicas. 6. Indique suas qualificações para o cargo específico a que se candidata. Dê todos os detalhes dos motivos pelos quais acredita ser qualificado para o cargo específico que procura. Esse é o detalhe mais importante da sua candidatura. Vai determinar mais do que qualquer outra coisa que tipo de consideração você recebe. 7. Ofereça-se para trabalhar em caráter experimental. Pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência provou que isso raramente deixa de resultar em pelo menos um período de teste. Se você tem certeza de suas qualificações, um teste é tudo o que precisa. Aliás, essa oferta indica que você tem confiança em sua capacidade para ocupar o cargo que busca. É muito convincente. Deixe claro que a oferta é baseada na confiança que tem em sua capacidade para preencher o cargo, na confiança na decisão de seu eventual empregador de contratá-lo após o período de experiência e em sua determinação em conquistar o posto. Comentário. Como você vai ver no capítulo 10, quando ler a história de como Napoleão Hill se candidatou para trabalhar com Rufus Ayers, Hill dá esse conselho com base em sua experiência pessoal. Infelizmente, esse é um caso em que os tempos podem ter mudado tanto que a abordagem raramente é aplicável. Hoje, as modernas leis trabalhistas e a política empresarial podem impedir que o empregador aceite essa oferta. Mas muitas empresas têm programas de estágio que permitem que o empregador teste funcionários para ver como eles se adaptariam. E paramos por aqui com esse comentário na leitura de hoje. E se você chegou nesse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal e acesse a playlist desta leitura para você compreender
e acompanhar desde o início. E caso queira fazer parte dessa comunidade e conversar após a leitura, trazer as suas percepções, ouvir as percepções de quem já faz parte dessa comunidade, deixe sua vontade aqui abaixo nos comentários, onde você também encontrará o link para a compra do livro físico na Amazon. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.